Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA de número 6. Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo tranquilo e favorável, espero que vocês estejam muito bem. É claro, depois desse final de semana, a gente recuperou todas as nossas energias, conseguiu descansar, conseguiu estudar, quem quis e que teve a oportunidade de estudar. E estamos de volta aqui, começando muito bem a semana, hein? Nossa aula de inglês, já nosso segundo horário. Vamos que vamos, né, galerinha? Hoje, olha só, a gente vai continuar falando do que a gente tratou no nosso encontro passado, que são as conjunções. Vamos continuar falando das conjunções coordenativas, aquelas conjunções que são utilizadas para tratar de períodos compostos por coordenação, tá bem? E aí, galerinha, é claro, vamos hoje aplicar isso também em textos. É muito importante que isso seja validado. Textos são importantíssimos sempre para a nossa prática, tá ok? Vamos que vamos, estamos começando o encontro de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Tem muita gente hoje aqui nos acompanhando, é um prazerzão, viu, galera, ter vocês aqui. Pessoal aqui no IPTV, galerinha no YouTube, todas as plataformas, que maravilha. Pessoal em Betânia do Piauí, sejam bem-vindos. Pessoal em Curral Novo do Piauí, é um prazer ter vocês por aqui. Pessoal em Elesbão Veloso, sejam bem-vindos. Galerinha em Hugo Napoleão, pessoal, tem muita gente aqui nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme poder compartilhar aqui minha sala de aula com vocês. Vamos que vamos então, gente, olha só. Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem, nossos encontros todas as segundas já está marcado. Aí nossa aula de inglês está começando. Vamos falar então sobre conjunções, vamos continuar falando de conjunções coordenativas. E aí, nosso dia de hoje é o último dia do mês de outubro, dia 31. Estamos finalizando mais um mês, chegando mais e mais perto do final do ano. Vamos que vamos, galerinha. Olha só, o nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo, é esse aqui, falar das conjunções coordenativas. E aí o nosso objetivo, então, é compreender e utilizar as conjunções, que são sistemas simbólicos da língua inglesa, como meio de constituição de sentidos, expressão, comunicação e informação. Da teoria à prática, no encontro de hoje, a gente vai fazer o quê? Leitura e interpretação. E, é claro, vamos também resolver questões no nosso encontro de hoje, importantíssimo. Eu trouxe aqui para a gente poder ver a habilidade, né? A gente vai entrar de novo no nosso conteúdo. A habilidade: construir sentidos a partir de textos que explorem tanto textos verbais quanto textos não verbais, em consonância com as situações comunicativas que são apresentadas. Vamos que vamos então, galerinha, vamos lá. Eu comecei aqui, galera, ó, fazendo aí uma revisão do que a gente viu na nossa aula passada sobre os conectivos ou conectores lógicos. Dá uma olhadinha. Esses conectores são aquelas palavras que dão sentido e que ajudam o texto em sua organização, em sua coesão. E aí, galerinha, você vai perceber que eles vão te ajudar a estruturar seu texto em começo, meio e fim, para que você consiga perceber essa linearidade textual, essa organização do texto. Todo o texto é organizado, né, gente? E aí vai ser organizado entre frases, você vai utilizar conectores para ligar, para conectar, unir parágrafos, ou ainda ideias, conceitos, palavras, e você também pode até fazer essa conexão entre textos diferentes. Já falei para vocês como é o nome disso, né, galera? O nome disso é intertextualidade. Quando você faz conexão entre textos diferentes, você está fazendo aí um processo de intertextualidade. Tudo bem? E aí, galerinha, a ideia é seguir a ordem lógica, organizar o seu texto, para que você, leitor, consiga ler bem direitinho, compreender tudo, e para você, escritor, também organizar melhor as suas ideias, para que tudo fique mais claro e fácil possível de compreensão, facilitando aí
o entendimento do texto. Galerinha, aula passada a gente viu os fanboys. Vocês lembram ainda dos fanboys? Os fanboys são assim porque cada um deles, ó, inicia com uma letrinha. Olha só, nós temos o for, and, nor, but, or, yet e so. Cada um deles vai ser expressado de uma maneira diferente, de acordo com o seu contexto de utilização. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo então, ó. Rapidão, que a gente já viu isso aula passada, hein? Só revisão, só revisão. O for, que é o primeiro deles, é o nosso pois. E aí ele vai trazer a ideia de explicação. Eu venho para a aula de inglês, pois eu sou fascinado, eu sou apaixonado em aprender idiomas. Tá aí, ó, o nosso for, o nosso pois. Professor, e o and? Esse aqui é muito utilizado, galerinha. And é o nosso e ele é utilizado para adição de ideias. Ah, eu gosto de bolo, eu gosto de cachorro-quente e refrigerante. Eu estou somando, estou adicionando as ideias, eu estou incluindo, olha só, eu estou incluindo mais uma ideia. Professor, e o próximo, que é o nor? Esse aí você conecta, você liga ele ao or. Ih, professor, por que eu vou fazer essa ligação entre um e o outro? Ó, nor e or, conecta eles dois, ó. Galerinha, or é o nosso ou. Então você vai ter aí, olha só, uma presença de uma alternativa. Ih, professor, vão ter alternativas? É isso mesmo, você vai ter no mínimo duas alternativas aí, para você compreender no seu texto. Então eu posso perguntar assim, você prefere lasanha ou pizza? Percebe aí? Uma alternância. Eu te dei duas alternativas. Uma coisa ou a outra. Tudo bem? Uma coisa ou a outra. Esse é o or. Alternância de ideias. Alternativa. Por sua vez, o nor é o nem. Olha aí, ó. O nor é como se você tivesse colocado not bem na frente. Professor, eu coloquei not na frente, foi. E aí como é que vai ficar? Vai ficar negativo. Então são duas alternativas negativas. Quer dizer, professor, então que vai ser nenhum, nem o outro. É isso mesmo. Você quer pizza ou lasanha? Nenhum, nem o outro. Você nega as duas opções. Professor, e o que está entre eles é o nosso but, é o mais. Esse aqui também é bem legal. Esse aqui é de oposição de ideias, contraste de ideias. Tudo que você estava falando de um jeito, agora vai ser falado ao contrário. Eu acho que eu utilizei até o exemplo da minha querida intérprete de Libras aqui. Olha só, eu falei aqui que ela é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que eu gosto demais, é uma pessoa muito carismática, muito alegre, muito feliz, cheia do dinheiro, só coisa boa. Mas, professor, agora que falou mais, pois pronto. Tudo que eu falei foi coisa boa? Depois do mais, você já sabe, eu vou falar agora coisas não muito boas. Então, se eu falei qualidades, agora eu vou falar de defeitos. Isso acontece o tempo todo nos textos, tá bom, gente? O tempo todo. O contrário também. Se eu falei só de coisas ruins e eu venho com mais, pode ter certeza que a partir daquele momento você vai começar a falar de coisas boas. Tudo bem, gente? Tá aí, então, o but, que é de oposição de ideias. O próximo deles é o nosso yet. Dá uma olhadinha, ó. Yet, todavia, entretanto, também vai trazer essa noção de oposição de ideias, de ressalva, ok? É uma exceção, tá bem? Então, se você pensa aí nesse contraste, qual a diferença entre os dois? A diferença é que o but, ele vai ter essa ideia de oposição, de contraste, mas vai estar no meio da frase. Por sua vez, o yet, ele costuma estar no final ou no início das tuas frases, tá bom? Você consegue perceber aí essa diferença entre eles. E para finalizar, para fechar os fanboys, a gente tem o so. Olha aí, ó. Esse so é o então ou logo. Belezinha, gente? Então ou logo. E aí você vai usar ele para falar de uma ideia
como resultado de outra. Ih, professor, como assim? Eu digo, eu estou com a garganta inflamada, então eu vou tomar aí um xarope. Então você faz, em um segundo momento, um resultado de algo que aconteceu num primeiro momento. Hoje eu trabalhei muito, então eu vou descansar essa noite, eu vou dormir um pouco mais cedo. Percebe? Que o segundo momento é um resultado do primeiro. Eu descansar mais cedo, dormir mais cedo à noite, é por causa de eu ter trabalhado bastante durante o dia. Então você vai ter aí essa noção de resultado, consequência, tá bom? Tranquilo e favorável, gente, aí os fanboys. Deu pra gente fazer aí uma revisão. Vamos, que hoje a gente tá com um texto aqui bem bacana. Did you know? Você sabia? Vamos lá. Professor, que texto é esse que você trouxe pra gente? Eu trouxe pra gente hoje um texto informativo. Professor, e é um texto informativo sobre o quê? É um texto que a gente vai chamar, galerinha, olha só, de metatexto. Metatexto, professor? O que é um metatexto? Galerinha, meta é quando você fala da mesma coisa. É aquilo falando de si mesmo. Ih, professor. E esse texto é um metatexto, é um texto informativo falando de informação. Ah, professor. Então aí nós temos um exemplo de o que é um metatexto. É um texto falando de textos. É um texto informativo falando sobre informação. Então você percebe aqui na introdução do seu texto, olha só, que logo no título você tem 6 tipos de informação. Esse é o nosso título, 6 Types of Information. E tá aí, ó, com exemplos. Professor, e o texto foi veiculado quando? Foi publicado quando? Tá aí a data, ó, dia 15 de abril de 2021. Então você vai encontrar aí no texto 6 tipos de informação. E o primeiro tema, o primeiro subtópico, ou melhor, do texto, tá aí, ó, what is information? E ele pergunta para você, professor, é uma boa ideia começar um texto assim com uma pergunta? Depende. Você vai responder essa pergunta? Se você for responder a pergunta, tá aí, é uma boa ideia. Você pode usar essa pergunta para guiar a sua escrita e guiar também o seu leitor. Professor, eu não vou saber responder essa pergunta no meio do meu texto, não. Não faça a pergunta, não. Que se você for fazer uma pergunta e deixar ela aí sem resposta, aí não é bacana, não. Aí não é uma boa ideia. Tá bom? Então, galerinha, para a gente começar aí, eu peço que vocês leiam o texto atentamente. Aqui eu vou colocar, ó, é a introdução do texto. Aqui é a intro do nosso texto. Tá bem? E aqui, para vocês lerem essa primeira parte, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Acho que 2 minutos é tempo suficiente para vocês lerem, procurando aí as expressões-chave, palavras cognatas. E eu tenho certeza que aqui está recheado, viu, gente? Está lotado de palavra cognata, de informação que você pode observar na língua inglesa e na língua portuguesa como algo bem relacionado. Na hora que você vê, você já vai identificar. Então, 2 minutos na tela para vocês fazerem a leitura. Boa leitura para vocês.
E aí, galera, vamos lá? Como foi que foi a leitura de vocês? Foi fácil, foi difícil, foi mais ou menos? Vamos dar uma olhada juntos? Professor, eu encontrei aí nesse texto um bocado. Um monte de palavras cognatas. Que maravilha. Além destas, eu quero que vocês observem mais algumas que a gente vai chamar de conectores. Além dos fanboys, professor, além dos fanboys. Vamos lá, vamos procurar mais palavras cognatas aqui nesse texto. E palavras conectores aqui. Dá uma olhadinha, ó. O texto, acompanha a leitura comigo. Acompanha comigo, acompanha comigo. Informação é fato. Through or data conveyed. Ou melhor, thought, desculpa. Pensamento ou dados. Dados que são descritos através de vários meios. Como? Meio escrito, meio oral, meio visual, meio auditivo, comunicação auditiva. Aí, professor, o que você quer que a gente anote daqui que é importante? Eu quero que vocês anotem essa expressãozinha aqui, ó. Through. Através de. Ah, professor, então aqui ele vai dizer através de. Show de bola. Rafaelzão, meu querido, dá aqui uma ajuda. Por gentileza, acho que eu trisquei em alguma coisa aqui que não era para triscar. Volta lá, ainda não é a questão, epa, volta. Eu só queria tirar isso daqui do meio. Por que é que ele não sai? Mas não se aveste não, que vai dar certo. Professor, e além disso, qual era a outra expressão que você queria mostrar para a gente? Eu queria mostrar esse like aqui para vocês, ó. Opa, muito obrigado, meu querido. Eu queria mostrar esse like aqui para vocês, ó. Like. Professor, mas like não é curtir, não é gostar? Também. Há uma outra possibilidade? Tem. Qual é a outra possibilidade? Anota aí que é importante. Esse like também pode ser entendido como? Como, professor? O verbo comer? Não. Como? Trazendo aí para você, olha só, trazendo aí para você um exemplo. Ah, professor, então ele está falando, ó, quais são os meios dos quais a informação chega nas pessoas, ó, meio escrito, meio oral, meio visual, comunicação auditiva e por aí vai. Então, perceba que informação é conhecimento compartilhado, obtido através de estudos, instruções, investigações, notícias. E você pode compartilhar tudo isso. Olha o through de novo, ó. Olha o through de novo, ó. Através do ato de se comunicar. Whether verbally, seja verbalmente, não verbalmente, visualmente ou através das palavras escritas. Professor, e esse whether bem aqui? Esse whether bem aqui, o que ele significa? De novo, ele traz a ideia de exemplo. Seja através de, seja, está trazendo a ideia de exemplo. Informação possui, então, diferentes nomes. Different names, tem diferentes nomes, incluindo inteligência, mensagem, dados, sinais, fatos. Professor, e esse incluindo bem aqui? Esse incluindo bem aqui é outro conector? Ora, não. Conector, perceba os conectores. Está conectando o teu texto, está ligando tudo aí no teu texto. Including, olha aí, ó. Incluindo. Então, você tem aí uma noção de adição de ideias. Está adicionando ideias, inclusive. Knowing what type of information you need. Então, saber que tipo de informação você precisa. E how to share it. Olha aí outra conjunção. Lembra que a gente viu agorinha. Alternativas. Saber a informação que você quer. Ou como compartilhá-la pode ajudar você a guardar tempo. Save time. Save, se save não é o verbo salvar, mas save também pode ser economizar. Então, ele está economizando tempo. Então, pode ajudar você a salvar, poupar tempo, ficar organizado e, olha o and de novo, ó. Mais um dos fanboys. And,
Adição de ideias novamente. E também establish, estabelecer práticas melhores for. Mais um conector, professor, mais um. Tá vendo tanto de conector nesse texto? Tá vendo tanto de conector nesse texto? For, para divulgar informação. Professor, esse for aqui traz ideia do que? Ele traz ideia de propósito. Motivo. Para que eu vou precisar saber estabelecer essas práticas, estar organizado, poupar tempo para, olha aí o propósito, para divulgação de ideias. Propósito. Eu vou dar 1 minuto para vocês, porque eu quero que vocês copiem todas essas expressões que eu coloquei aí para vocês. Essas que eu coloquei, um quadradinho, ó, like, through de novo, including, and, for, or, whether, todas essas. Anota e coloca qual é o significado, o que é que ela expressa. Tá bem? Acho que 1 minuto dá para vocês fazer tudo isso, né? 1 minutinho na tela para vocês. Ok, galerinha, deu para copiar direitinho aí, ver todos esses nossos conectores, essas palavras que conectam, que ligam o nosso texto, seja com exemplo, seja trazendo noção de adição de ideias, seja por alternância de ideias, motivo, propósito, para que você está usando aquilo, finalidade de alguma coisa. Vamos que vamos então. Questão de número 1. De acordo com o texto, o que é informação? Aqui, galerinha, é mole demais, né? Aqui é fácil demais. O texto já começa definindo. Então, aqui, olha só, ele está definindo para você, está te dando a definição do que é, informação. E aí, gente, o que é informação? Letra A. Informação são fatos, pensamentos ou dados. Letra B, informações, ideias fictícias. Informação é conhecimento não científico. D de dado, conceitos e definições. Ou letra E, são propostas e debates. E aí, galera, o que vocês acreditam que seja de nossa resposta? Informação. O que é informação? Gente, informação é proposta? Informação é debate? Não, galera, informação não é debate, não. Informação não é proposta, não. Informação é
conceito, é definição. Professor, de conceito até vai lá, mas definição, o texto trouxe isso. Volta no texto. Volta no texto. O texto diz, ó, fato, pensamento, dados, descritos através de meio oral, visual e áudios. Conceitos e definições. Foi isso que o texto disse, não. Letra C, conhecimento não científico. Foi isso que o texto disse, galera. Conhecimento não científico de forma alguma. Professor, e a letra B, que fala que são ideias fictícias. O que é uma ideia fictícia, galerinha? Pessoal, fictício é algo que não tem nenhuma relação, nenhuma necessidade com a verdade. Ah, professor, então, um texto literário, por exemplo, ele não tem essa necessidade. Ele não precisa falar a verdade. Um texto jornalístico, por outro lado, precisa, né, galerinha? Tem que se ater à verdade, tem que ter esse compromisso com a verdade. Tá bom? Professor, então, informação são ideias fictícias. O contrário. Informação é ideia não fictícia. Tá bom, gente? Não fictícia. Letra A, então, é a nossa resposta para a questão de número 1. Definimos, então, sabemos agora o que é informação. Professor, está aqui a nossa resposta, logo na primeira parte. Professor, e para que você trouxe aqui para a gente todo em vermelho, assim, para a gente poder entender direitinho? Foi. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O nome disso daqui, galera, o nome disso daqui é tópico frasal. Professor, o que é um tópico frasal? Anota que é importante. Tópico frasal, na grande maioria das vezes, vem logo bem no comecinho do teu texto. É a primeira informação que vem no teu texto. E o tópico frasal serve de base para o teu texto. Professor, vai ser então a informação-chave? Vai ser a informação primeira? Exatamente. É aquela informação primeirinha, a informaçãozinha-chave. Está lá. Para depois virem mais detalhes, exemplos e por aí vai. Mas a informação aqui está no tópico frasal, logo de cara, bem no comecinho do teu texto. É a informação principal, é a informação mais importante do teu texto. Beleza, galerinha? Show de bola? Vamos continuando? Então, aí eu estou trazendo para vocês que este é um texto informativo. Professor, o que é um texto informativo? Fala aí com a gente um pouquinho. Texto informativo, galerinha, é aquele texto em que o escritor expõe sobre o seu tema, fato ou circunstância. Tema, fato ou circunstância. Trata-se de uma produção textual. Olha aí a característica base. Objetiva. Normalmente, em prosa, você não vai encontrar um texto informativo em poesia. E com linguagem clara e direta. Objetivo. Você não vai direto ao ponto. Não precisa ficar dando voltas e voltas e voltas. Não. Texto informativo, ele é objetivo. É claro, é direto. Professor, e qual é o objetivo? Para que serve um texto informativo? O próprio nome já diz, né, gente? Texto informativo, ele serve para informar, te trazer informação, transmitir informações. E aí, olha só, uma boa dica. O texto informativo, ele transmite informação, tentando ao máximo se eximir, se tornar isento de duplas interpretações, de mal entendidos. Ele quer ao máximo que você tenha a informação de maneira clara e objetiva. Que não haja mal entendido algum, que não haja duplas interpretações. Ao contrário de textos poéticos literários, que utilizam-se de linguagem conotativa, o texto informativo, ele utiliza sempre de linguagem denotativa. Professor, qual é a diferença? Lembra aí pra gente? Lembro. A linguagem conotativa é aquela que vai trazer linguagem figurada, vai trazer recursos estilísticos, recursos da língua. Agora, quando a gente chama de linguagem denotativa, é aquela que a gente chama de linguagem explícita. É o que é. Não tem aí uma interpretação, outra alheia. Não. É aquilo e pronto. Ok, gente? Então, você não vai ter duplas interpretações, não vai ter subjetividade envolvida, não. Lá é um texto objetivo, é um texto que já vai direto ao ponto e acabou-se.
além de apresentar dados e referências. Olha que importante. Textos informativos costumam trazer dados, referências, não havendo interferência da subjetividade. Ou seja, é um texto isento que não possui sentimentos, não possui sensações, apreciações do autor, tira essas opiniões. Texto informativo não é a parte de opinião. Ah, mas eu acho. Não. Texto informativo, informação de qualidade, possui dados, possui pesquisas, referências. Tudo bem? Então aqui nós temos aí um pouquinho sobre textos informativos. O autor de texto informativo é então o transmissor daquela informação e ele se preocupa em relatar as informações de maneira mais objetiva e verossímil. Professor, o que é algo verossímil? Verossímil é algo que tem compromisso com a realidade, com a verdade. É algo que é próximo da verdade. No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores, leitores, de maneira objetiva, alheia a ele. Escrito, então, em prosa, o texto informativo apresenta dados que o tornam, assim, mais credível. Professor, o que é algo credível que dá para você acreditar? Que é algo que você consegue confiar na informação. Beleza, galerinha? Veículos de informação como jornais, revistas, entrevistas são grandes exemplos de textos informativos. Além destes, nós temos também livros didáticos. É ou não é informação o livro didático? Informação. Enciclopédias, informação. Verbete de dicionário, informação. Esses são exemplos. Artigo científico, professor, também. Também artigos científicos. Textos técnicos também são exemplos de textos informativos, embora esses gêneros textuais sejam mais próximos dos tipos expositivo-argumentativos. Ainda assim, eles nos trazem informação. Beleza, galerinha? Vamos continuar, então? Professor, a gente viu a introdução do texto. Vamos para a parte 1. Lembra que são 6? São 6 os tipos de informação? São 6. Vamos ver o primeiro deles? O primeiro deles diz que é informação conceitual. Olha aí, ó. Informação conceitual. Professor, que informação conceitual é essa? Essa eu vou ler com vocês e aí, ao término, a gente responde a questão. Eu dou um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Analisaremos juntos. Informação conceitual, que é a partir de conceitos. Perceba quais são os conceitos. Informação conceitual é reproduzida a partir de ideias, teorias, conceitos, hipóteses. E mais, olha o idzinho, ó. Esse i já anota logo, ó. Esse and, adição de ideias. Professor, e como é que cai na prova? Assim, tem o texto, retira do texto um pedacinho, e diz para você, sabendo que existem conectores lógicos, o conector AND expressa a letra A, adição, letra B, oposição, letra C. E aí você responde. Adição de ideias. A partir de informação conceitual, você encontra uma ideia abstrata que nem sempre, olha aí, ó, nem sempre está relacionada à fundamentação científica, de novo, a adição de ideias. Rather is the fundamental creation of beliefs. E ainda tem, olha só, a criação fundamental de crenças. Beliefs são crenças. Crenças, pensamentos, filosofias e preferências. Tá aí, gente. Nós temos aí informação conceitual. You can form or share conceptual information. Você pode formar ou, olha aí o ou. Só esse ou aqui é de quê? De alternância. Alternativa de ideias.
Ou você pode compartilhar essa informação conceitual a partir de comparações, reflexões, criando aí, olha só, filosofias que não precisam ser provadas ou vistas. Alguns exemplos, olha só, de informação conceitual. Por exemplo, a teoria da evolução de Charles Darwin. É conceito, é informação conceitual. Professor, dá um outro exemplo para a gente. Olha o outro exemplo que o texto traz. Conceito de astronomia copernicana, lá de Nicolau Copérnico. Tá aí, é um exemplo também de informação conceitual. Tudo bem, gente? Questão de número 2. Olha aí, eita, professor, caiu certinho que você não falou para a gente, né? Pois é, de fato. Questão 2, no trecho, aparece a partezinha do texto, ó. Conceptual information comes from ideas, theories, concepts, hypotheses and more. A expressão from, tá bem que ela, ó. From é compreendida como... Ih, professor, se eu for no dicionário que eu encontro assim, ó, from, de... Eita, não resolveu nada esse dia aí, galerinha. Resolveu nada. Informação conceitual vem de ideias, teorias. E aí? O que esse de expressa? 2 minutos para vocês pensarem. O que esse de vai trazer para a gente? De quê? 2 minutos na tela para vocês. E aí, galerinha? O que vocês marcaram? Coloca aí no chat para eu ver. Vamos analisar juntos. Professor, esse from, ele tem ideia do quê? Galerinha, letra A diz que é de background. Anota aí, background é pano de fundo. Tá trazendo alguma ideia de pano de fundo, galerinha? Aí, não, esse dia aí não traz essa noção de pano de fundo, não, né, gente? Não, background não é isso, não. Isso aí que dá a letra B de bola. Letra B de bola fala de origem. Origin. Bacana, gente. É isso aí, viu? Origem. Então, essas informações conceituais têm uma origem. Qual é a origem delas? A origem, elas vêm de teorias, de conceitos, de hipóteses e demais. Então, tá aí, ó. Elas vêm de... Tem essa origem. Beleza? Pode marcar. Resposta letra B de Brasil. Origem. Professor, e a letra C? Tá falando aí de ending. Olha só, ending. End, né? Fim, você vê no final do filme, né? The end. Pois é, tá falando aí de finalidade, galerinha, ó. Finalidade. Não, não é isso, não.
Finalidade é o for, que eu mostrei para vocês mais cedo, né? Propósito. Para que serve aquilo ali? Não, não é isso não. Ending, nada disso. Letra C tá fora. Professor, a letra D de dado, purpose. Bem parecido, viu, galerinha? Purpose também é finalidade. Purpose é motivo, é a razão de alguma coisa ser. É o para que você está fazendo aquilo, motivo. E a letra E é um termo de síntese. Sintetização. Síntese, professor. Pois é. Síntese, você vai ter, por exemplo, uma síntese. É quando você resume. Resumo, professor, costuma aparecer bastante, pessoal, no final de textos, na conclusão. Aí você diz assim, para resumir, aí você fecha seu texto. Para concluir, aí você finaliza seu texto. É para isso que a gente usa expressões que expressam síntese de ideias. Então, nossa resposta correta, letra B de Brasil. Esse from tem a ideia de origem. De onde vem essa ideia que a gente está chamando aí de informação conceitual. Galerinha, aí então é isso. Por hoje, vamos finalizando o nosso encontro. Nosso tempo está chegando ao fim e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, segunda que vem. Bye, bye. See you.